aqui da Igreja Luterana de Mafra, nesse final de semana. E queremos nos reunir, mesmo online, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos animando nesses tempos difíceis, nos consolando, nos renovando a fé, a esperança, a confiança em Deus, a confiança num futuro melhor. Como lema bíblico desta semana, que nos acompanha aí no livro das Senhas Diárias, encontramos a palavra de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Lá nos é dito, Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém ama a Jesus Cristo, guarda a palavra de Jesus, Deus o Pai também o ama, e Deus o Pai, Jesus Cristo, fazem morada em nós através do Espírito Santo de Deus. Nesse final de semana estamos aí no 6º domingo da Páscoa. Estaremos celebrando juntos, o missionário Adilson Grachi e eu, pastor Jair, esta celebração online, diretamente do templo da Igreja Luterana de Mafra, Santa Catarina. Queremos ouvir agora um hino que foi compartilhado há poucos dias por pessoas da liderança musical do Sino do Norte Catarinense, que nos convida ao louvor, à gratidão, a cantar a Deus mesmo em tempos difíceis como os que nós vivemos. Então queremos agora apreciar este hino.
estava marcada a celebração festiva do aniversário de 57 anos desta comunidade, desta igreja que pertence à paróquia luterana de Rio Negro. Também nesse final de semana, exatamente neste fim de semana de maio, justamente na data do aniversário da igreja da Vila Nova, aqui chegamos há 13 anos atrás, vindos de Curitiba para assumir o ministério pastoral na comunidade, na paróquia de Rio Negro, Mafra e Itaiópolis. Portanto, para nós é um dia de boas lembranças, da boa acolhida que recebemos aqui, minha esposa e eu, minha família, quando aqui chegamos para assumir esse ministério exatamente há 13 anos atrás. Também há mais de 8 anos, quase 9 anos, trabalha conosco no Ministério Compartilhado, o missionário Adilson Graxa, que estará celebrando conosco este momento de culto, de louvor, gratidão a Deus pela vida da igreja, das nossas igrejas, também pelo aniversário da Igreja Luterana de Mafra, com sede no bairro da Vila Nova. Queremos então, neste momento, cantar o hino que será conduzido pelo missionário Adilson. Hino 623, Grandioso és tu. A direção nacional da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil decidiu manter suspensas as atividades de grupos e também de cultos presenciais até a data de 31 de maio, quando será reavaliada a situação da saúde desta epidemia, desta pandemia presente também no nosso país. Então, para a maior proteção da saúde das famílias que participam de nossas celebrações, então vamos continuar compartilhando cultos online, mensagens também para os grupos
online neste tempo até o dia 31 de maio. Para atender as pessoas que chegam na Secretaria da Igreja em Rio Negro, acontece plantão todas as tardes, da 1h30 da tarde até as 5 da tarde. Pessoas da liderança da igreja estão se revezando no atendimento no plantão, lá na Secretaria da Igreja em Rio Negro, na rua Getúlio Vargas. Também as pessoas podem trazer uma doação, quem puder trazer, quiser trazer uma doação para famílias acompanhadas pela assistência social, doação de material de higiene principalmente. Também as pessoas que puderem entregar o seu envelope de dízimo, de contribuição para as atividades da igreja, poderão também entregar nessas datas de plantões. Temos despesas fixas na igreja, na paróquia. Precisamos da colaboração das famílias que puderem contribuir para manter também as despesas fixas de nossas comunidades e de nossa paróquia. Já na igreja de Mafra acontece o plantão todos os sábados, das 7 da noite até as 20 horas. Sempre tem alguém do presbitério, da diretoria da igreja, atendendo as pessoas que ali comparecem no sábado à noite. E também no domingo de manhã, quando é batido o sino, lembrando o encontro com Deus. Em várias paróquias, comunidades do Brasil, acontece esse bater do sino. E ali também haverá uma pessoa de plantão neste horário, das 9 no máximo até as 10 da manhã, aos domingos, para quem quiser comparecer também para trazer o seu dízimo de colaboração com o sustento dos trabalhos da igreja. Teremos também na participação do louvor, do cântico, a participação gravada de hinos do coral Cânticos de Louvor da igreja aqui da comunidade de Mafra. Satisfaz.
estarmos acolhendo a palavra de Deus que nos convida a humildemente confessar os nossos pecados. Oremos. Deus e Pai, nós chegamos na Tua presença com humildade, Senhor, também encerrando mais uma semana, lembrando, Senhor, que ao longo desta semana também nem sempre vivemos e acolhemos em nossos corações o Teu amor, a Tua salvação. Nem sempre Te honramos como único e verdadeiro Deus. Também perdoa-nos, Senhor, onde não tivemos a necessária sensibilidade, a prática da misericórdia, no convívio com pessoas de nossa família, ou mesmo no ambiente do trabalho, ou dos irmãos de nossa comunidade de fé. Assim pedimos, Senhor, que Tu perdoe os nossos pecados, em palavras, atitudes, ou mesmo em omissões. Renova nossa mente, Senhor, nosso coração, para Te servir com humildade, com retidão, com santidade, com alegria. Assim oramos, Senhor Jesus, agradecendo pelo Teu amor e pelo Teu perdão que nos é ofertado na cruz do Calvário. Amém. Uma palavra de consolo de Deus, Salmo de número 103, compartilhamos. Salmo 103 nos lembra que Deus vem para nos perdoar, para nos restaurar, para nos curar também. Então, palavra de consolo e de esperança, Salmo 103, a palavra do Senhor nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor Deus, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Deus quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa com graça e misericórdia. Amém. Queremos agora compartilhar mais um hino por parte do nosso coral, Cânticos de Louvor. E em seguida, então, teremos o momento das leituras bíblicas. A primeira leitura encontramos no livro de Salmo, capítulo 100. Hino de ingresso ao templo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Até aqui. Hino 150, buscai primeiro o reino de Deus. Todas essas
Evangelho de João, capítulo 21, versículos 13 a 19. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tomou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que lhe amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Até aqui a leitura.
Estimados irmãos e irmãs da fé, de perto e de longe, a palavra bíblica, o ensino da palavra será compartilhado, inspirado no texto do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 13 a 19, que já foi lido pelo missionário Adilson. Nós, quando nos reunimos para compartilhar da palavra de Deus, nós sempre pedimos que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, os nossos corações, para anunciar a palavra. E também que as pessoas que estão acompanhando tenham um coração, uma mente aberta para receber da palavra de Deus, pelo agir do Espírito Santo, que ela possa penetrar na mente, no coração das pessoas e dar muitos frutos. Assim, no capítulo 21 do Evangelho de João, nos é dito que o Cristo ressurreto foi mais uma vez ao encontro dos discípulos e desta vez apareceu a eles em meio ao trabalho de pesca que eles realizavam sem nenhum sucesso. Jesus os abençoa com outra grande e maravilhosa pescaria e eles recolheram em suas redes 153 peixes grandes. Depois Jesus fez uma refeição com eles, abençoando a refeição, abençoando e compartilhando do pão e dos peixes. Portanto, era uma refeição comunitária de amigos que estavam alegres por esse reencontro com Jesus. Normalmente nós também nos reunimos em festas, em refeições conjuntas, famílias, amigos, de maneira bem especial em datas especiais como aniversários, casamentos, bodas, formaturas, festas também de instituições. Muitas pessoas que completaram mais um ano de vida nestes últimos 60 dias deste ano de 2020 tiveram um aniversário bem diferente dos demais, do que fora em outros anos. Em muitas cidades e países do mundo, onde chegou esta pandemia, celebrar aniversário neste tempo tem sido estranho, diferente, às vezes triste ou mesmo solitário. Muitas pessoas, em outros anos, organizavam suas festas de aniversário, se preocupavam com o local do evento, em sua casa ou em algum salão. Quem sabe, arrumavam a decoração, encomendavam e preparavam os alimentos, as bebidas, a lista de convidados, a roupa festiva para o momento da festa, as fotos, a filmagem, enfim, tudo que envolve uma festa de encontro e reencontro de familiares e de amigos. Festa sempre remete à alegria do encontro ou do reencontro, com familiares, pessoas amigas, refeições conjuntas, música, às vezes dança, alegria do compartilhar momentos especiais com gratidão, celebrar a vida. Já em tempos de isolamento social, como vivemos neste ano de 2020, nesses tempos de quarentena, tudo isso se torna relativo. E o principal passa a ser o cuidado e a preocupação com a saúde, a segurança e a vida que estão em primeiro lugar. Quantas festas de casamento já foram canceladas neste ano de 2020? Minha esposa e eu completamos 40 anos de casamento, agora dia 26 de abril. E também os nossos planos eram outros para esta data. Mas Deus nos dá saúde, alegria e gratidão por podermos celebrar esta data. Também temos uma filha que completa aniversário agora, semana que vem, uma filha mais jovem, e a outra filha completa aniversário em junho, nesses tempos de quarentena. E assim acontece na tua família e muitas famílias espalhadas pelo mundo. O principal é que podemos louvar e agradecer a Deus, mesmo em tempos difíceis, como este que vivemos, de tristeza, dor, luto para muitas famílias. Nós podemos também expressar como salmista, render graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que a misericórdia de Deus se renove sobre nossas famílias, nosso país, sobre as nações, trazendo livramento, trazendo cura, restauração,
trazendo uma nova esperança. Portanto, nós somos desafiados à gratidão e à alegria, tal qual os discípulos no reencontro com Jesus. Agradecer pela vida, pela saúde, pelo sustento, pela família, pelos amigos, pela irmandade na fé. Agradecer por ter acesso a medicamentos, a tratamentos, a pessoas cuidadoras na área da saúde que se desdobram nesses tempos difíceis. Portanto, a gratidão é um elemento essencial da vida cristã, da vida de fé, também por parte de religiões e até mesmo de grandes filósofos. Um dos filósofos antigos dizia que a gratidão não é apenas a maior de todas as virtudes, mas também que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Por isso a palavra bíblica nos convida também no Salmo 92, ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças. Também no Novo Testamento o apóstolo Paulo nos encoraja, dizendo, sede agradecidos a Deus em todas as situações. Portanto, a gratidão, o espírito de gratidão, nos traz mais saúde emocional, mais contentamento com a vida, mais reconhecimento do amor e do cuidado das pessoas ao nosso redor, mais reconhecimento e gratidão pelas muitas bênçãos de Deus. Há muitos anos atrás, o pastor e professor de Bíblia, Matthew Henry, famoso comentarista de Bíblia, certo dia foi assaltado. E naquela noite do assalto, após ter sido assaltado, ter sido roubado, chegou em casa e anotou em seu diário vários motivos de gratidão. Escreveu ele no seu diário, estou agradecido, primeiro, porque nunca antes havia sido assaltado. Esta foi a primeira vez. Segundo, estou agradecido porque apesar dos ladrões terem levado minha carteira, hoje minha carteira não tinha muito dinheiro. Terceiro, estou agradecido porque apesar dos ladrões terem levado tudo que havia na minha carteira, não perdi muita coisa. Quarto lugar, estou agradecido porque fui roubado, não fui espancado. Sou agradecido porque eu fui o assaltado, eu não era o assaltante. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não esqueçamos da importância da prática da gratidão a Deus e da prática da gratidão em meio às pessoas com as quais convivemos, mesmo em situações difíceis. Neste final de semana, o calendário previsto nas atividades da nossa paróquia, nossas igrejas, registra o aniversário de 57 anos da Igreja Luterana de Mafra. Estava previsto um grande almoço comunitário, estava previsto a vinda de um coral visitante de uma igreja lá, da nossa igreja em Joinville. Estava previsto muitas atividades de encontro, reencontro, festa, alegria, reunir pessoas. Daqui a mais alguns meses a igreja de Rio Negro vai completar 131 anos, em julho. A igreja da Vila Nova nasceu numa casa, numa moradia de uma família do bairro da Vila Nova. Quando se pesquisa os livros de ata da comunidade, nós temos anotado que os dois grandes líderes de formação da nova comunidade luterana na Vila Nova foram o seu Alfredo Sprotter e Alvino Witt. Alfredo Sprotter abriu a sua casa para estudo bíblico, para a reunião das crianças, para encontros de culto, como ponto de pregação, há 57 anos atrás. Foi o idealizador, o incentivador, junto com seu Alvino Witt, que era uma liderança expressiva, e foi grande idealizador também da formação desta nova comunidade aqui em Mafra, no bairro da Vila Nova. Assim começou aquela família que naquela época então reunia-se numa casa. O tempo foi passando e esta comunidade foi crescendo e se desenvolvendo. Portanto, temos muitos motivos para louvar e agradecer a Deus
pela bênção de Deus ter conduzido a vida desta igreja, de suas famílias, seus líderes, presbíteros, líderes de grupos e ministérios, que guardaram no coração o chamado, a vocação de semear a palavra de Deus ao longo de muitas gerações, ao longo de 57 anos. Também expressamos gratidão a Deus por todos os pastores, missionários que aqui trabalharam neste período, cada um com seus dons, com suas limitações, cada um foi instrumento de Deus para a edificação na fé das famílias desta igreja. Por isso o apóstolo Paulo nos recomenda: acateis com apreço, em Tessalonicenses, no capítulo 5, acateis com apreço e tratai com amor e a máxima consideração os que trabalham entre vós e vos presidem na palavra do Senhor. Assim, a nossa gratidão a lideranças de ministros, a lideranças leigas que semearam a palavra de Deus em tantos corações ao longo desta jornada. Quando olhamos para Jesus e os discípulos, nós percebemos que Jesus é um modelo de pastoreio. E aqui em João capítulo 21 isso está muito claro. Chama a atenção que o Jesus ressurreto recomenda ao apóstolo Pedro a pastorear o rebanho de Deus. Cuida das minhas ovelhas. Percebemos aqui nesse texto, na narrativa, o alegre encontro ou reencontro de Jesus com seus discípulos. Ali vai resgatar a essência da vocação e do chamado para o pastoreio e o cuidado com o rebanho de Jesus, com as pessoas da igreja. Descrevendo cada momento desta conversa de Jesus e Pedro, os demais discípulos, enquanto ouvem o diálogo entre Jesus e Pedro, estão aprendendo também o que significa pastoreio. Esse reencontro do Jesus ressurreto com seus discípulos é o reencontro com a vida, com a esperança, com a alegria, com a volta da comunhão entre Jesus e seus discípulos. Vamos nós também, com a ajuda de Deus, ajuda da ciência e do cuidado entre as pessoas, também vencer esta pandemia e celebrar a vida e a esperança, que Deus em sua misericórdia nos visite, como Jesus visitou os discípulos, e nos restaure a esperança, a fé, a confiança, com sua misericórdia voltada para a humanidade e para o nosso país. Aquele Jesus que tem em suas mãos as marcas do crucificado, aquele Jesus que tem em seu peito as feridas da lança, é quem pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? O Jesus que faz a pergunta é aquele que tem em suas mãos a marca do amor maior, porque deu a sua vida pela nossa salvação aqui e agora e para a nossa participação futura no reino de Deus. Por isso, irmãos, precisamos acolher e ouvir a mesma pergunta de Jesus: você ama Jesus? Eu amo Jesus. Eu acolho o sacrifício de Jesus em meu favor. Ninguém tem maior amor do que aquele que deu a sua vida por nós e nossa salvação, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Acolher o amor de Jesus, acolher com humildade, acolher pela graça de Deus e não mérito humano, acolher pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso a pergunta 3 vezes para aquele mesmo Pedro que negou a Jesus 3 vezes: Pedro, tu me amas? Já constrangido de ouvir pela 3ª vez a mesma pergunta e já ter respondido que amava Jesus, Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, cuida, pastoreia, protege, orienta, conduz as minhas ovelhas. Pedro foi vocacionado, chamado para acolher o amor de Jesus e assim ser capacitado a amar e cuidar das ovelhas de Jesus. Pedro passa a cuidar, apacentar, proteger, alimentar, ensinar, pastorear as ovelhas de Deus.
As ovelhas são de Jesus, não são nossas. E a nossa responsabilidade é amar, cuidar e conduzir elas dentro dos propósitos de Jesus. Tem um pastor da nossa igreja, da SLB, que cria ovelhas há mais de 30 anos num sítio lá no Rio Grande do Sul. E ele compartilha desta experiência no livro de meditações de 2020, deste ano. Na última semana de abril é compartilhada esta experiência de alguém que cuida, que cria, que conduz ovelhas do campo, ovelhas num sítio há mais de 30 anos. Ele faz vários paralelos sobre o cuidar das ovelhas de Jesus em nossas comunidades, em nossas igrejas. Por último, Jesus diz para o Pedro: Pedro, segue-me. E Pedro seguiu a Jesus. Jesus também alerta: Pedro, tu vais me glorificar, até mesmo através da tua morte. E assim aconteceu. Pedro glorificou a Deus através da sua vida, do seu ministério, cumprindo a missão de Deus. E Pedro também glorificou a Deus em sua obediência e fidelidade, até mesmo na morte. Irmãos e irmãs, queremos encerrar esta mensagem lembrando que nós também somos perguntados se nós amamos Jesus, se nós acolhemos o amor de Jesus em nosso favor. Também somos perguntados se em nossas comunidades estamos praticando o amor de Jesus. O amor nos faz valorizar as pessoas, também na vida da comunidade. O amor de Jesus nos faz trabalhar juntos, a serviço do rebanho de Jesus e a serviço do mundo, da humanidade. O amor de Jesus gera em nós entusiasmo, alegria, gratidão e esperança. Por isso nós podemos também, tal qual Pedro, sermos capacitados a pastorear pessoas com as quais convivemos a cada dia, a pastorear na fé, no amor, na esperança, no cuidado, no servir, no praticar a diaconia de Jesus. Nós possamos, como Pedro, viver para a glória de Deus, acolhendo e testemunhando o amor de Jesus, vivendo a nossa vocação, cuidando das ovelhas deste mundo, onde há tantos lobos e tantas armadilhas. Na missão de Deus, na história de 57 anos do testemunho do Evangelho, ensinado também aqui nesta igreja em Mafra, Rio Negro, em Teópolis, em nossa região, em nosso símbolo norte catarinense, com suas 40 paróquias, 120 comunidades, continuamos seguindo e servindo a Jesus, o bom pastor, e cuidando das suas ovelhas, doentes, carentes, de orientação, ovelhas crianças, ovelhas adultos, ovelhas jovens, idosos, pessoas enlutadas, pessoas solitárias, servindo a elas com o testemunho do amor de Jesus. Queremos encerrar esta mensagem compartilhando algumas imagens de cuidado e de testemunho na missão de Deus aqui na igreja, comunidade luterana da Vila Nova. E com essas imagens nós queremos louvar a Deus e agradecer por tantos momentos, eventos, ministérios e grupos que têm servido ao Senhor Jesus, obedecido à vocação, ao chamado do testemunho da fé, da esperança, do amor, da prática da diaconia. Assim compartilhamos estas imagens com vocês. Que Deus nos abençoe, nos conduza cada dia em seus caminhos. Amém.
Hino 289, Bênção da Irlanda. Estimadas irmãs, estimados irmãos de fé em Cristo Jesus, em nome do Sínodo Norte Catarinense, saúdo a todos e a todas nesse dia especial de celebração em que nos encontramos para fortalecer-nos a partir da Palavra de Deus. De forma muito especial, saúdo comunidades de Rio Negro, Itaiópolis e ainda mais especial a comunidade da Vila Nova em Mafra, que nesse dia lembra dos 57 anos da sua existência. Que bom é celebrarmos aniversários, aniversários como pessoas, aniversários de casamento e aniversários também de igreja, de comunidade. E é nesse sentido que eu trago uma palavra
que nos fala a partir do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. A palavra de Deus ali nos diz: pois nele nos movemos, nele vivemos, nele existimos. Em Deus nós vivemos, em Deus nos movemos, em Deus existimos. Essa palavra nos lembra que a nossa vida, desde o amanhecer até o anoitecer, está nas mãos de Deus. Ou dito ainda de outra maneira, nós podemos dizer que Deus está no começo de nosso ser, do nosso existir, está durante a nossa vida, ao final da vida, estamos também ainda assim nas mãos de nosso Deus. E até mesmo após o nosso final de vida, ainda assim, vamos continuar nas mãos e aos cuidados de Deus, na esperança da ressurreição e vida eterna. A missão que nós temos como pessoas, ou a missão que nós temos como igreja, como comunidade, na realidade não é nossa missão. É missão que vem de Deus, a missão é de Deus. A paixão por essa missão que vem de Deus, que é nossa. Nós somos instrumentos de Deus a cumprir, a realizar a sua missão aqui nesse mundo, enquanto aqui nesse mundo estamos. Tenho certeza, estimados irmãos, estimadas irmãs de fé em Cristo, que as comunidades Rio Negro, Itaiópolis, Mafra, têm realizado com muito carinho essa sua tarefa de serem instrumentos de uma missão maior, que é de Deus. Missão se realiza no dia a dia do nosso ser. Missão se realiza no dia a dia do nosso existir. O testemunho de Cristo nós não damos apenas quando estamos dentro do templo, quando celebramos um culto, mas nós somos instrumentos de Deus a realizar a sua missão no dia a dia, no trabalho que realizamos. Quando estamos na rua, quando nos deparamos com alguém que sofre, ou com alguém que está bem. Choramos com quem sofre, nos alegramos com quem se alegra. Em todas essas ocasiões, podemos estar a serviço do nosso Deus a realizar a sua missão. Parabéns, comunidade Vila Nova. Parabéns, comunidade que nesse dia lembra dos seus 57 anos de existência. São muitas as comunidades que existem por nosso país afora, comunidades cristãs. Muitas não se dão conta de agradecer a Deus por sua existência. Que bom que, enquanto comunidade Vila Nova, em Mafra, nesse dia, lembramos com carinho e agradecemos, louvamos a Deus por sua existência. Em seu templo, em sua realidade, em seu contexto, muitas pessoas foram acolhidas, muitas pessoas receberam uma palavra de perdão, muitas pessoas restauraram a sua vida em razão da existência da comunidade. Que Deus continue abençoando lideranças, presbitérios, cada membro, cada família que faz parte dessa comunidade. Que Deus abençoe ao pastor, ao missionário que aqui atua. Que Deus possa abençoar toda a igreja da paróquia de Rio Negro. Que a bênção de nosso Deus, a sua proteção e a sua paz estejam com todas vocês nesse dia e permaneça com vocês hoje e todo sempre. De coração, um grande abraço a todos e todas vocês. Que a paz permaneça com vocês. Amém.
Passamos agora ao momento de oração, de intercessão. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos porque sabemos que em Ti podemos confiar, sabemos que Tu estás sempre pronto a ouvir a oração daqueles que Te buscam. Assim, Senhor, em espírito de louvor, de gratidão e em confiança nós nos achegamos à Tua presença, trazendo diante de Ti todas as nossas necessidades, trazendo diante de Ti tudo aquilo que o Senhor sabe que precisamos. Oramos, Senhor, agradecendo por podermos celebrar mais um ano de vida da comunidade Vila Nova. Nós sabemos, Senhor, que é um pouco triste não podermos estar aqui reunidos como comunidade para celebrarmos esse tempo. Mas te agradecemos porque até aqui o Senhor nos trouxe e mesmo no meio das dificuldades há de continuar nos carregando. Abençoa esta comunidade, abençoa, Senhor, aqui os seus pastores, abençoa aqui as suas lideranças, todos os seus membros, para que continuemos a Te servir com alegria, sendo Tua igreja neste lugar, anunciando a Tua palavra aqui onde o Senhor nos tem colocado. Nós intercedemos, Senhor, por cada família desta comunidade, também das comunidades da paróquia, também de Rio Negro, também de Itaiópolis, pedindo, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós nesse tempo difícil que passamos, tempo de pandemia, tempo de isolamento. Senhor, queira tomar a vida de cada um nas Tuas mãos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos ampare. Senhor, abençoa também para que nesse tempo todas as lideranças que estão acima de nós, a nível municipal, estadual, nacional, que essas lideranças, sejam elas políticas, sejam elas religiosas, sejam elas quem forem, possam, Senhor, se deixarem conduzir pela Tua mão bondosa, para que possam nos liderar, para que possam nos conduzir, Senhor, de forma que nós possamos também ter uma vida mais digna, ter uma vida com mais saúde, ter uma vida, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a necessidade de tantas pessoas que agora estão perdendo seus empregos, que estão, Senhor, passando pela doença, que estão velando seus mortos, que estão também, Senhor, chorando o luto da perda dos seus entes queridos. Que o Senhor ampare a cada um na sua necessidade, conforme cada um precisa. Que o Senhor dê de forma abundante, para que cada um seja suprido em Ti, conforme a Tua santa vontade. Assim, Senhor, nós confiamos que o Senhor é um Deus fiel e justo, que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus gracioso. Assim, Senhor, nós colocamos a nossa oração em Tuas mãos, crendo e confiando que o Senhor há de cuidar de cada um de nós conforme a Tua boa e santa vontade. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E nós queremos também convidar a todos para que juntos oremos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós convidamos nossos irmãos e irmãs da fé, de perto e de longe, para acolher a bênção de Deus. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha e esteja conosco a cada dia, em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Amém. A sombra vai se abrir.
Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nesse tempo em que há quase 60 dias estamos com as portas de nossos templos, das comunidades luteranas fechadas, proteger a saúde e a vida das pessoas, nós também experimentamos a redução de arrecadação de dízimos, de doações, de ofertas, em função da dificuldade de acolher as pessoas. Por isso nós informamos que, em seguida agora, vai passar na tela também aqui da gravação desse vídeo de culto, desta filmagem, a informação sobre a conta bancária, que puder depositar direto em conta bancária ou transferência bancária, tanto para a Igreja Luterana de Rio Negro, como para pessoas da Igreja Luterana de Mafra, terem essa informação e esta facilidade. Já várias pessoas têm perguntado como entregar a sua oferta de dízimo, e quem tiver condições de entregar, quem continua com a sua renda normal e tem condições de cooperar na manutenção da sua igreja, das despesas fixas da sua igreja, então quem tem esse cuidado também com o sustento da sua igreja e da sua comunidade. Deus abençoe aos doadores, Deus abençoe o nosso testemunho de fé. Amém.